O assédio que quase virou tragédia. Homem de carro passa a mão na bunda de uma ciclista que se assusta, se desequilibra e cai no meio da rua. O carro em que o abusador estava não parou nem para socorrer a moça, mas a polícia foi atrás dele. Esperança de emprego para os brasilienses. A chegada das festas de fim de ano leva à abertura de vagas temporárias. Parece que são milhares. Kátia Gomes. 2.000 trabalhadores temporários devem ser contratados para o final do ano. A expectativa é que as vendas aumentem 14%. Malta. Cartão Gás começa a ser distribuído hoje. O benefício de R$100 vai ser oferecido a famílias de baixa renda. E a retirada dos cartões seguirá ordem alfabética. A gente já te explica como é que isso vai funcionar. No Hospital de Santa Maria, a polêmica da vestimenta. A unidade tentou regular o traje de acompanhantes de pacientes internados. As pessoas não podem usar bermuda, minissaia, chinelo, sandália. Será que pode proibir isso? A gente vê daqui a pouquinho. Falso dentista é flagrado trabalhando em clínica clandestina. Tatuzinho. Pois é, Malta. Ele atuava nessa clínica clandestina na cidade do Gama, inclusive com registro de um outro dentista que estava com a inscrição cancelada no Conselho Regional de Odontologia. Daqui a pouco, todos os detalhes. Malta. Candidata a concurso é retirada da sala de prova porque tem marca-passo. A mulher pediu para que fosse revistada de outra forma, que não com detector de metal. Claro, por causa do aparelho no coração. Mas a alternativa que a empresa organizadora do concurso teve foi retirá-la da sala de prova. Pode isso? Vamos descobrir ao vivo daqui a pouco com um advogado. E a tragédia do avião da Gol completa 15 anos. A aeronave que faria escala em Brasília se chocou no ar com o jato Legacy, levando à morte de quase 200 pessoas. A saudade dos familiares e a responsabilização dos culpados. A gente vê na edição de hoje do SBT Brasília, primeira edição, que vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Olha, a gente começa o jornal de hoje com uma imagem que você deve ter visto. Se não viu, vai ver agora, porque está rodando o país inteiro. Parece que a mulher brasileira não tem um minuto de sossego nesse país. A gente fala de assédio, né? Infelizmente acontece todos os dias, em todas as classes sociais, em todos os lugares. Pode acontecer com a sua esposa, com a sua filha, com a minha irmã, com qualquer uma das mulheres que nos rodeia. A polícia do Paraná teve que prender um homem depois que ele provocou a queda de uma ciclista, porque passou a mão na bunda da mulher. De dentro do carro, pôs a mão para fora e passou a mão nela. Depois dessa brincadeira de muito mau gosto, que na verdade é crime, o homem saiu sem nem sequer prestar socorro e a mulher caída no chão machucada. Se você não viu esse caso, vamos entender agora na reportagem. A jovem pedala numa rua calma, quando, de repente, o passageiro de um carro passa a mão nas nádegas dela. A ciclista cai e, por muito pouco, não é atropelada. Pedestres prestam socorro. A ciclista é Andressa Lustosa, estudante de Direito, de 25 anos. Os ferimentos e hematomas são característicos de uma queda de bicicleta. Assustada, ela conta que na hora nem percebeu que se tratava de assédio. Quando eu olhei, o carro já estava em cima de mim. Eu só senti ele me batendo com a bicicleta e eu caí. E eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo da pessoa tentar me matar em primeiro momento. Eu só pensava nisso, né? Os machucados doem muito, mas o trauma emocional é ainda mais forte. Eu entrei em estado de choque. Eu fiquei bem ruim ontem, eu chorei bastante. Eu me senti um lixo, né? Porque não tem... É uma situação nojenta. Graças ao sistema de monitoramento da cidade de Palmas, no sudoeste do Paraná, onde tudo aconteceu, e do apoio da população, a polícia identificou o passageiro agressor e o motorista do carro. O indivíduo conduzido, né, ele relatou que não teve a intenção de passar a mão na vítima. Mas, na verdade, ele foi contradito tanto pelas imagens, que são claras, que mostram a intenção, né, tanto que o veículo sai de um lado para o outro para que ele possa passar a mão. O automóvel foi apreendido. Eram 4 ocupantes, um menor de idade. Ele e o outro homem que estava no banco de trás já foram ouvidos e, por enquanto, estão sendo tratados como testemunhas. Já o homem que derrubou a jovem continua preso até a conclusão do inquérito. E o rapaz que dirigiu o carro ainda está sendo procurado pela polícia. As mulheres, elas precisam de ajuda, conscientização. Os homens têm que parar com essa agressão. Deus, não é um imbecil, não. Na delegacia disse que não teve a intenção de passar a mão na menina. Não, a mão foi por vontade própria para fora da janela e encostou na moça.
Vamos ao vivo para a cidade de Palmas, no Paraná, para atualizar esse caso com o nosso colega Maikel da Silva, da afiliada do SBT, a TV Guará. Boa tarde, Maikel. Seja bem-vindo. Você conversa agora com o público brasiliense. E diga para a gente, esse homem continua preso? Boa tarde, Malta, para você e para todo mundo que está acompanhando o SBT Brasília. Essa situação aí, ela gerou muita revolta, né? E a polícia, por isso que a polícia agiu de forma tão rápida e contou, conforme a gente viu na reportagem, contou com o apoio da comunidade para localizar esses indivíduos aí. Eles foram rapidamente localizados, o carro que eles usaram chegou a ser apreendido, mas o carro foi liberado na sequência porque era do pai do motorista desse carro, que é um dos que ainda está sendo procurado pela polícia. Ele está foragido, é um foragido da polícia aqui do Paraná. O carro foi devolvido porque o proprietário não sabia que ele teria sido utilizado para essa finalidade, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. E o rapaz que, de fato, cometeu o assédio, que passou a mão e derrubou essa ciclista, ele contou ali, né? Disse para o delegado que ele já estava andando, trafegando com a mão para fora do carro e por acidente acabou acertando a moça, mas claro que isso aí não foi comprovado pelas imagens e por conta do flagrante, por conta de ter essas imagens e de todos os elementos que comprovam que de fato foi uma ação intencional, ele foi preso imediatamente. E continua assim na carceragem da Delegacia da Polícia Civil da cidade de Palmas, aqui no Paraná, onde aguarda a conclusão do inquérito. A polícia ainda vai ouvir, entre hoje e amanhã, até o final dessa semana, vai ouvir outras testemunhas, né? Vai ouvir aqueles rapazes que prestaram o socorro para essa moça, vai ouvir outras pessoas que passavam pelo local, está analisando também outras imagens de câmeras de segurança para a conclusão desse inquérito, para depois decidir se vai encaminhar ou não, com certeza irá, né? Encaminhar então esse caso para o Ministério Público para uma eventual ação penal. Mas até lá, até a conclusão desse processo todo, o rapaz continua assim preso, está na carceragem da delegacia e a polícia continua procurando o motorista do carro, que também vai ter que responder por ter sido conivente com essa situação, por ter participado. Ele ainda não foi localizado e, conforme a gente já disse na reportagem também, os outros dois que estavam no banco de trás, um menor e outro maior de idade, eles estão por enquanto sendo tratados como testemunha, porque a polícia ainda está averiguando, né, está avaliando se eles tiveram ou não participação, se eles ajudaram a induzir esse motorista a cometer essa manobra aí, a fazer essa manobra para que esse crime fosse cometido. Então, por enquanto, a situação segue nesse patamar aí de o principal agente da ação preso, um procurado e os outros dois sendo observados pela polícia enquanto a conclusão do inquérito está acontecendo. Obrigado, Maikel, pelas informações. Bom trabalho para você. De volta ao Distrito Federal, pessoal, a morte de um estudante. Há poucos dias, logo depois que ele saiu da escola, onde estudava, trouxe de volta uma discussão antiga, que é a falta de segurança no caminho até a escola ou até mesmo na porta dessas unidades de ensino. Depois que as aulas voltaram a ser presenciais, a criminalidade, a violência está assustando a comunidade escolar. Vamos ver a reportagem. A morte ainda recente do filho, o jovem estudante de ensino médio, Geoffrey Stone Oliveira do Nascimento, de apenas 16 anos de idade, está presente na memória do pai. Seu Sérgio conta os detalhes do dia da tragédia. Quando eu me aproximei, né, do local e verifiquei que era Geoffrey, que estava deitado no chão, né, sangrando, né, e naquele momento fiquei transtornado, né, com aquela cena que nunca imaginava que fosse acontecer. Ainda abalado, o seu Sérgio se emociona ao falar do filho, um jovem que era apaixonado por matemática e que sonhava em se formar na área de informática. Eu ia com ele no ferro velho, comprava sucatas de computadores, né, para poder ele desenvolver aquela habilidade. Você precisava ver a vibração dele quando pegava aqueles computadores usados de sucata e fazia funcionar. Olha, pai, tá funcionando. Aí eu sorria com ele assim, né? O crime aconteceu no dia 22 de setembro, aqui nessa quadra do setor Penoche, que fica em Ceilândia. O estudante Geoffrey Stone, de 16 anos, tinha acabado de deixar a escola por volta de umas 11 horas da manhã. A escola, o SED 11, fica a poucos metros aqui onde nós estamos. Ele veio caminhando a pé até a casa dele, mas só que o estudante não conseguiu chegar na própria casa. Aqui no conjunto D, da QNP5, ele foi abordado por dois suspeitos que estavam em bicicletas armados. Esses criminosos anunciaram o assalto. Segundo informações, eles acabaram atirando
Um tiro acabou acertando o peito da vítima, que ficou caída aqui no chão, até que o pai chegasse e prestasse os primeiros socorros, levando o Geoffrey Stone para o Hospital Regional de Ceilândia, onde ele acabou não resistindo e morreu. Hoje, familiares e amigos pedem por mais segurança. Eu quero que a ida do Geoffrey não seja em vão, provoque alguma mudança de hábito, de cultura. Uma vida não pode ter valor, a vida não tem valor. Um celular não vale uma vida. É abraçado ao pai que o Gregory, irmão do Geoffrey, busca força para superar este momento tão difícil. Para o jovem, o irmão era mais que só um membro da família, era um amigo de todas as horas. Ele sempre me apoiava muito. Ele gostava de proteger muita gente. Ele não gostava de ninguém falasse mal da gente, nem nada. O caso do aluno Geoffrey levanta uma discussão sobre a violência nas proximidades das escolas e também nas unidades educacionais. No último dia 9 de setembro, um professor da escola classe 10 de Ceilândia foi baleado enquanto fechava o portão do colégio. É preciso compreender que a violência ela está na sociedade, ela está em todas as cidades, espalhada por aí. E aí, naturalmente, infelizmente, essa violência chega até o interior das nossas escolas. E esse percurso que os nossos estudantes fazem de casa até a escola, acaba que esse percurso se torna uma ameaça a eles. O diretor da escola classe 11, onde estudava o jovem Geoffrey, conta que a notícia da morte do aluno foi um baque não só para os alunos, mas para todo o corpo docente da unidade educacional. Nossa, foi uma coisa profunda mesmo assim no coração, e a gente se coloca no lugar, né? A gente que tem filho, vê um rapaz sempre para cima, com todo um futuro pela frente, e aí vir dois marginais e fazer isso. Sobre a violência na porta da escola ou nas proximidades do ambiente escolar, o diretor pede socorro às autoridades competentes. Não é a primeira vez que acontece algum assalto aqui nas proximidades, né? Já teve alguns outros assaltos, inclusive iluminação pública, aqui também tem o turno noturno, e a escola está extremamente triste. Inclusive, nesta última segunda-feira, os alunos do SED 11, onde Geoffrey estudava, realizaram um manifesto pacífico, pedindo mais segurança para a região. Com faixas e cartazes, os alunos cobravam ações mais rígidas do governo no combate à violência. Familiares e amigos do estudante morto foram homenageados. Estamos aqui juntos, divulgando e querendo mais segurança, porque a gente não aguenta mais. Os responsáveis já não aguentam mais tanta criminalidade. Meu filho, às vezes eu tenho alguns arrependimentos, não ter te dado mais atenção, não ter tido mais tempo para você. Inclusive falo para alguns pais, assim como eu, tenha mais tempo para seus filhos, abrace mais. Às vezes a gente luta muito, busca muito material, né? Busca muito trabalhar muito para dar algo para os filhos, mas na verdade o que a gente tem que dar mais é carinho, atenção. A gente espera que a polícia, a comunidade, as direções das escolas, que todo mundo possa reforçar o policiamento em volta da comunidade escolar, de cada instituição de ensino, porque se tem uma coisa que a gente precisa garantir, especialmente agora, no retorno às aulas, é tranquilidade. É um pai ter certeza de que o filho foi para a escola estudar, mas que vai voltar vivo, para não passar pelo sofrimento que esse homem está passando. O médico Tiago Zacariotto, aquele que sacou uma arma de fogo numa pizzaria da Asa Sul para cobrar o pedido, ainda não foi ouvido pela polícia. Tiago se irritou com a suposta demora de um pedido que havia feito pelo aplicativo e foi pessoalmente na pizzaria lá na 205 Sul para tirar satisfação. Segundo o dono do estabelecimento, com a arma em punho, ele disse: "Agora eu quero ver você fazer minha pizza." O empresário respondeu: "Mas eu nunca me recusei a fazer a sua pizza." As pessoas tentaram acalmá-lo. A polícia militar foi acionada, mas quando a equipe chegou ao local, o suspeito foi embora no próprio carro. Ele ainda não foi ouvido pela polícia, mas precisa prestar depoimento pela ameaça. Nós tentamos contato com o Tiago Zacariotto, mas não conseguimos. Pessoal, um falso dentista de 63 anos de idade foi flagrado pelo Conselho Regional de Odontologia aqui do Distrito Federal, trabalhando numa clínica clandestina do Gama. Então, imagina o perigo, imagina você que vai resolver um problema de dente, confia seus dentes, a sua boca a um profissional e aí descobre que está sendo atendido por um mentiroso,
por um charlatão. Que situação, né? Que perigo. O Paulo Vitor Tatuzinho acompanhou esse caso e conta pra gente. Tatu, como é que eles descobriram esse falso dentista? Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição. Esse caso chegou ao Conselho Regional de Odontologia por meio de uma denúncia. Assim, os profissionais do CRO foram conferir essa denúncia e chegaram até essa clínica clandestina, né? Onde esse homem de 63 anos, ele se passava por dentista e, inclusive, era o responsável por essa clínica. Ali no local, os profissionais do CRO descobriram que ele estava atuando de forma clandestina, se passando por um dentista com o registro de um outro dentista, que inclusive estava com a inscrição cancelada no CRO-DF. Ali nessa clínica, segundo informações do próprio conselho, eles encontraram receituários de clientes, de pacientes, que inclusive de uma outra dentista, que inclusive pode estar sendo investigada. E para a gente entender melhor como é que foi essa ação do CRO, que começou com essa denúncia, nós recebemos aqui no SBT Brasília, primeira edição, o Marco Antônio dos Santos, que é o presidente do CRO-DF. Marco, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Como é que foi? Tudo começou com uma denúncia? Foi, inicialmente uma paciente que queria mais informações sobre aquele profissional que ele ia ser atendido, ligou no conselho para saber sobre a inscrição daquele profissional e viu que estava diferente com relação ao nome do profissional. E nisso ela ligou na fiscalização, a coordenadora de fiscalização, a doutora Mariana, pôde comprovar que aquele profissional que estava sendo solicitada a informação já tinha cancelado a sua inscrição. Isso, ao mesmo tempo, ela acionou os nossos fiscais que dirigissem até o local para averiguação de tudo que estava acontecendo. Chegando lá, então, foi encontrado esse senhor, né, exercendo o exercício legal da odontologia, o que é ruim para a nossa profissão. Então, a gente sempre orienta os nossos pacientes que sempre, quando qualquer dúvida, que questionem ao conselho sobre a inscrição daquele profissional onde ela está sendo atendida. É muito importante. Outro fator também que deve ser muito bem observado é a questão de higiene do local. Sempre desconfie se as condições sanitárias não estão adequadas. A nossa função é proteger a sociedade e com isso nós estamos sempre dispostos a dar as informações necessárias à nossa população. Agora, Marco, segundo relatos de vocês, até mesmo da fiscalização, foram encontrados dentro dessa clínica diversos objetos, entre eles receituário de uma outra dentista. Essa dentista, por exemplo, o nome dela, ela pode responder no CRO por acobertamento? Como é que fica a situação dela? Sim, essa profissional ela pode responder por acobertamento ilegal da odontologia. No caso dessa profissional, dessa cirurgiã dentista, ela não tem um registro no Distrito Federal, mas ela tem um registro em Goiás. Mesmo assim, nós iremos levantar o processo e encaminhar para Goiás, que faça a apuração dos fatos. Agora, o que vai acontecer, pode acontecer com esse senhor de 63 anos que se passava por dentista? Em relação ao processo ético dentro do conselho, não há muito o que se fazer, porque ele não tinha registro no conselho. O processo dele vai ocorrer na justiça comum, e confirmando o exercício ilegal da profissão, ele pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão, dependendo do dano causado à população. Agora, ele se passava, como a gente disse muito bem aqui, falso dentista, usando o registro de um outro dentista, que inclusive esse outro dentista estava com a inscrição cancelada no CRO, né? Sim, esse outro profissional já havia cancelado, já havia encerrado as suas atividades aqui no Distrito Federal. Agora, vocês têm um número, por exemplo, de denúncia, no CRO, só para a gente passar ali, sim. Que é só para atenção aqui, Felipe, para quem está em casa assistindo, a gente fazendo aqui o SBT, uma prestação de serviço, o número de denúncia do CRO, para quem quiser denunciar, não passar por uma situação como aconteceu essa lá do Gama, só refrisando, o número ali é o 99909-6075. Aí os pacientes poderão conversar diretamente com a nossa coordenadora de fiscalização. Temos também a denúncia que pode ser feita pelo site do Conselho. Tá? Meu querido Malta, alguma pergunta a fazer para o Marco Antônio, presidente do CRO-DF? Tá tudo certo, Tatu, muito obrigado, pelas informações, você prestou serviço, deu até o telefone, você que está em casa, se desconfiar de que a pessoa que está te atendendo não é dentista de verdade, ligue e denuncie, 99909-6075.
Ainda sobre saúde, começa hoje a antecipação da segunda dose da vacina da AstraZeneca para a Covid-19 para as pessoas que deveriam receber a etapa final até o dia 8 de outubro. Na prática, essa antecipação é de 10 dias. Lembrando que a campanha também continua para aplicação de primeira dose em pessoas com 12 anos ou mais e com aplicação de dose de reforço para idosos a partir de 80 anos, desde que tenham recebido a segunda aplicação há pelo menos 6 meses. Também continua a terceira dose de vacinação para imunossuprimidos graves com pelo menos 28 dias desde a última vacina. Só para esse público, tá? Tem que ser por agendamento. Para os imunossuprimidos, esses têm que agendar. Informações completas e os portos abertos hoje estão no site da Secretaria de Saúde e sempre no nosso perfil lá no Instagram, @SBTBrasília. Pessoas que completaram o esquema vacinal para a Covid-19 estão reclamando de informações erradas lançadas no Conect SUS, que é aquele aplicativo do Ministério da Saúde que a pessoa pode consultar os dados sobre a vacinação. Era para ter uma informação, mas a informação está errada. Você já conferiu o seu? Vamos ver na reportagem. Daniel teve tanto problema para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 que não conseguiu nem comemorar. É um momento que a gente espera bastante e é frustrante quando você não consegue, você tem que ficar indo para um lado, indo para o outro e correndo atrás e tentando resolver. Ele tomou a primeira dose da vacina da Pfizer no dia 12 de julho. O registro está no cartão que recebeu na UBS 3 do Guará. A surpresa veio quando ele fez o cadastro no aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. O sistema mostrava que ele havia tomado a primeira dose, só que da AstraZeneca. Eu fiquei com aquela sensação, será que eu tomei Pfizer? Será que eu tomei AstraZeneca? A gente fica com aquela dúvida. Só hoje, dia de completar a imunização, o problema foi resolvido. Mas ele não conseguiu tomar a vacina perto de casa. Saiu da UBS 1 de Águas Claras e teve de voltar ao local onde tomou a D1. Tive que pegar o carro e ir para outra UBS 3 do Guará. A gente teve que fazer todo o processo do cadastro, de regularização. Aí sim eu tomei a vacina, a segunda dose da Pfizer, consegui tomar e registrar no cartão de forma correta e no Conect SUS de forma correta. No site ou no aplicativo Conect SUS, o usuário tem acesso a várias informações, como a data e o local da dose aplicada, o fabricante e o lote da vacina. E tem um detalhe, talvez seja o mais importante. Por aqui, o cidadão pode emitir o Certificado Nacional de Vacinação, documento que comprova a imunização contra a Covid-19. Só que nem todo mundo está conseguindo emitir esse certificado. Pedro tomou a primeira dose no dia 26 de março e a segunda, 23 de abril. O registro está no cartão, mas no sistema a informação está incompleta. Aparece só a primeira dose. A minha primeira dose ela foi feita em um posto de saúde e a minha segunda dose foi feita no drive, que não existe mais, um sistema de drive-in que acontecia no estádio Mané Garrincha. Então fiz as duas doses, mas quando eu fui tirar a carteira de vacinação digital, que é solicitada agora, como um passaporte sanitário praticamente para você viajar, para você frequentar lugares com um pouco mais de segurança, eu observei que só a primeira dose havia sido registrada por lá. Pelo canal disponível no aplicativo, ele não conseguiu resolver o problema. E por ser profissional de educação física, categoria considerada da área de saúde pelo governo federal, no próximo mês ele estaria apto a tomar a dose de reforço. Mas sem o registro do ciclo completo no Conect SUS, ficam as dúvidas. Por aqui eu tô imunizado, Eu já fiz as duas doses, pretendo fazer a dose de reforço quando ela for liberada para os profissionais da saúde novamente, mas a minha pergunta é, isso vai bastar como um documento? Em nota, o Ministério da Saúde informou que o aplicativo Conect SUS é abastecido pelas unidades de saúde dos estados e municípios e que a informação deve constar no aplicativo em 72 horas. Disse também que se em 10 dias a informação não aparecer ou aparecer com erro, o usuário pode procurar a ouvidoria. Já a Secretaria de Saúde do Distrito Federal se limitou a dizer que qualquer pessoa que esteja tendo problemas, como o que a gente mostrou na reportagem, pode ligar no 162.
Os laboratórios da Pfizer e BioNTech, que fazem a vacina, enviaram para o FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, é a agência reguladora deles, os dados sobre a pesquisa da vacina contra a Covid-19, essa da Pfizer, em crianças de 5 a 11 anos de idade. Nos próximos dias, o laboratório pretende pedir uso emergencial da vacina da Pfizer para as crianças nos Estados Unidos. É a penúltima etapa para que crianças menores de 12 anos de idade sejam vacinadas contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, a instituição que regulamenta os medicamentos no país recebeu dos laboratórios Pfizer e BioNTech os resultados da pesquisa que mostra efeitos seguros do imunizante em crianças entre 5 e 11 anos de idade. Para este público, a dose administrada foi de 10 microgramas, 2/3 a menos do que o aplicado em pessoas acima dos 12 anos. Segundo os pesquisadores, o número de anticorpos nas crianças que receberam essa dosagem mais baixa foi o mesmo observado no público de 16 a 25 anos, que recebeu a dose mais alta. Enquanto isso, cidades como Nova York decidiram tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 em profissionais da educação. A nova regra começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Por aqui, o aviso do prefeito foi claro aos professores e funcionários das creches. Agende logo a sua primeira dose ou você não volta ao trabalho na segunda-feira. Na Carolina do Norte, 175 profissionais da saúde que se recusaram a vacinar contra a Covid-19 foram demitidos de um hospital público. A exigência de vacinação já é uma realidade em várias partes do mundo. O Vaticano, nesta terça-feira, anunciou a exigência de imunização de todos os funcionários da Santa Sé até o dia 1º de outubro. Quem não receber pelo menos uma dose da vacina poderá ser suspenso e ficar sem salário. Olha, a gente quer ouvir sua opinião e eu quero que você reflita o que você acha desse assunto. O Hospital de Santa Maria, que é gerido pelo IGESDF, espalhou cartazes pela unidade orientando os acompanhantes de pacientes internados sobre certas proibições nas vestimentas. O que seria proibido? Chinelo, mini saia, bermuda, camiseta sem manga, olha lá, como tá aí, ó, regata não pode. Bermuda também não podia, short também não, foi uma polêmica, claro. E o IGESDF mandou a unidade, o Hospital de Santa Maria, retirar esses cartazes. Com a gente ao vivo, o advogado Max Kobe. Max, pode um negócio desse ter dress code para entrar no hospital? Felipe, isso é um absurdo na realidade. Isso fere o direito à dignidade da pessoa humana, do paciente, de poder ser acompanhado pelo seu parente, bem como o direito do parente em poder acompanhar o paciente. É um desrespeito a toda a sociedade ou mesmo a coletividade do Distrito Federal, uma norma tão absurda que gera tanto preconceito e discriminação. É inadmissível que a administração pública, que um hospital, queira impedir o acesso de pessoas ao acompanhar o seu parente ou amigo, ou seja lá quem for internado, pelo uso das suas vestimentas. Isso não se faz, isso é desrespeitoso, isso é malvado e fere o direito básico previsto na Constituição Federal de acompanhar aquele que você tem todo um carinho que saia logo de uma situação de um hospital. Ô Max, as pessoas estão comentando bastante esse assunto agora lá no nosso Instagram, no @SBTBrasília. O Edmilson Ora, por exemplo, disse, a pessoa tem que estar formal na hora que passa mal. Aí a Thaís vai e responde. São regras para visitantes. Sempre foi assim, para entrar em CTI tem que estar adequado para a segurança de todo mundo. Como encontrar o equilíbrio entre a roupa que traz segurança para um ambiente hospitalar, mas que ao mesmo tempo não limita uma pessoa de ter acesso ao hospital em função de não ter condição de se vestir adequadamente? Muito simples, basta então o hospital outorgar, dar essa roupa para o visitante. Perceba que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é direito de todos, dever e responsabilidade do Estado. Se quem vai visitar não possui essa roupa formal, um sapato, um terno, não passou uma maquiagem, não colocou uma roupa mais formal para visitar o seu parente, então que o hospital dê a ele, quando da chegada do hospital, esse tipo de vestimenta, se assim entender que vai ser algo melhor para tanto o paciente ou a coletividade de um modo geral.
De certa forma não é tão caro, né? Porque aqueles coletinhos que são de TNT, tecido não tecido, que poderia cobrir o corpo da pessoa, se a justificativa é essa por segurança, poderia realmente ser fornecido. Ô professor Max, agora a gente tem uma outra polêmica para tratar com o senhor, uma polêmica jurídica. Uma candidata de concurso interessa para você em casa e tantos brasilienses que costumeiramente passam por provas para tentar uma vaga no serviço público. Uma candidata com marca-passo foi escoltada até a saída de uma prova de concurso e ficou sem prestar a prova. Segundo essa mulher, o edital não era claro de que o uso desse aparelho, que fica dentro do corpo, precisava ser informado para a banca examinadora. Essa mulher chegou a entrar na sala, sentar na cadeira, o lugar onde faria o concurso, mas foi retirada da prova minutos antes do início. Antes do senhor comentar, eu queria que a gente ouvisse o depoimento dela. E não só me tiraram da prova, como foi uma humilhação para mim, porque eu fui escoltada no local do qual eu estava fazendo prova, né? E a coordenadora pediu que a pessoa fosse atrás de mim, para que eu fosse pegar os meus materiais e depois para que eu fosse colocada para fora da faculdade, né? O aparelho que eu possuo, de fato eu possuo um aparelho, eu tenho um problema cardíaco, possuo um aparelho, um cardioversor, cardioversor desfibrilador implantável. É um aparelho que não fica por fora do corpo, ele é dentro da pele, então não teria motivo, segundo eles, né? Porque, segundo o Sebrasp, você tem que informar, está portando algum aparelho eletrônico. No meu caso, o aparelho eletrônico ele não pode ser manipulado por mim, ele fica dentro da pele. Eu espero que isso não aconteça com mais ninguém, porque é muito humilhante essa situação, né? Você faz uma prova de concurso exatamente para ter uma oportunidade, né? E você é retirado de uma forma muito humilhante por você possuir um problema de saúde, né? Um problema que não me impede de exercer nenhum tipo de atividade, levo uma vida normal como qualquer pessoa, não tenho nenhuma necessidade especial, nenhuma deficiência, nem física, nem mental, né? Eu apenas possuo um aparelho que foi implantado para que eu possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Mas não me impede de levar uma vida normal, ou de ser uma pessoa normal. Professor Max, o que dizer para essa moça? A banca examinadora estava certa, estava errada? O que ela tem que fazer? A banca está completamente errada. Primeiro porque não há lei em sentido formal que fala que uma candidata que possui marca-passo não possa realizar um concurso público e concorrer em igualdade de condição com os demais candidatos. Segundo, que o edital não previa nenhuma regra expressa nesse sentido. O edital previa apenas que, se houvesse a necessidade de uso de um aparelho externo, que fosse informada a banca examinadora, mas isso não seria possível no caso específico dela. O que eu vejo nesse caso concreto, Felipe Malta, é que houve um ato discriminatório. E observe que ato discriminatório, além de ser tido como crime, pode ser também enquadrado como um ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da administração pública e inclusive a licitude do concurso público, gerando a essa candidata o direito em ser indenizada, tanto a título de dano moral como material, bem como se ficar demonstrado em eventual processo judicial a discriminação, deverá ocorrer a suspensão do concurso público com a remarcação da prova a todos os candidatos, para que ela, ainda que tenha marca-passo, possa realizar a prova e concorrer em igualdade de condição com todos os demais candidatos, porque o princípio do livre acesso ao cargo e emprego público é um direito previsto a todos que, de uma forma ou de outra, comporta os requisitos imprescindíveis para o exercício daquele cargo público. É um absurdo que a banca examinadora, no atual Estado democrático de direito, pratica um ato discriminatório dessa magnitude. Ô Max, fiquei pensando o seguinte, se a justificativa fosse questão de segurança, para que ela não tivesse um ponto eletrônico ou outro aparelho que pudesse fornecer a ela ajuda na hora da prova, e aí por isso não podia fazer o detector de metal, porque ela tem marca-passo, existe outro tipo de revista, né? Poderia ter feito uma revista numa sala só com mulheres, ainda que ela tivesse que ficar nua para provar que estava ali com disposição para fazer a prova honestamente, mas não impedir a mulher de fazer uma prova, porque na verdade ela perde a oportunidade de disputar aquela vaga naquele momento com muitas pessoas, e agora para corrigir esse erro, já pensou o transtorno de ter que marcar a prova para todo mundo? Um transtorno, um gasto absurdo para a administração pública e um constrangimento enorme para a candidata. Até onde a gente ficou sabendo desse caso específico, me parece que houve sim, passaram nela o detector de metais, e ainda assim, faltando 20 minutos para finalizar a prova, ela é escoltada por seguranças
para fora ali do local onde realizava a prova. Esse é um dos casos mais absurdos, um dos casos de maior discriminação que eu já vi em concurso público na capital do nosso país. Max, objetivamente, o que essa mulher tem que fazer? Procurar a justiça e tentar reaver o direito, né? Sem sombra de dúvida, me parece que no caso dela cabe duas ações. Uma para discutir o dano material e moral que ela teve e uma outra ação, se ela se entender pertinente, para discutir a possibilidade de haver uma reaplicação da prova para todos os candidatos, para que ela possa concorrer a essa vaga, porque me parece que aí há uma perda de uma chance dela ser servidora pública pelo simples fato dela ter o marca-passo. Isso é um absurdo, é algo que transcende aí o limite da razoabilidade. Mas que bom que o senhor esteve aqui com a gente, explicou e orientou essa moça. Muito obrigado, viu, Max Kolbe, pela presença. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar aqui ao vivo no Jornal. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço. Até a próxima. Importante a gente trazer um recado para vocês. Excepcionalmente hoje, dia 29 de setembro, o edifício sede da TerraCap vai estar aberto até 9 da noite para atendimento aos moradores de Vicente Pires, trecho 3, para entregar as propostas de compra referente ao edital 05/2021. Então hoje, excepcionalmente, edifício sede da TerraCap aberto até 9 da noite para você regularizar, levar sua papelada e para dar tudo certo. O Ministério Público adicionou ao processo que acusa o advogado Paulo Ricardo Milhomem de tentativa de homicídio, lembra? Quando ele atropelou a também advogada Tatiana Matsunaga, o MP adicionou uma manifestação em que critica os advogados dele, porque a defesa do atropelador sustenta que o Paulo Ricardo quis sair da rua e que a Tatiana o impediu com o próprio corpo. Mas o Ministério Público rebateu, dizendo que as investigações até o momento apontam o acusado como autor de crime doloso contra a vida. Ou seja, o MP argumenta que ele quis, de propósito, atropelar a Tatiana. Relembram que a Tatiana foi perseguida até a sua casa pelo Paulo Ricardo depois de uma discussão no trânsito e que terminou encurralada por ele. Apesar de ter deixado a UTI, a Tatiana continua internada em estado grave no hospital. O acusado está em prisão preventiva na Papuda. Vocês lembram do caso que a gente contou aqui no jornal do ex-funcionário do Banco Central? Que é uma história... Ex-servidor do Banco Central, salário alto, e era mantido dopado pela companheira e sofria agressão também. Pois é, a enteada, que passou a ser a responsável pelo Eduardo Rodrigues, depois que esse caso veio a público, fez um pente fino, uma varredura nas contas do padrasto e descobriu que a mãe, a Marúzia Rodrigues, fica com boa parte da aposentadoria dele. Sem contar que ela fez empréstimo para ela no nome dele e as parcelas descontadas na fonte somam mais de R$5 mil por mês. O salário do Eduardo está comprometido pelo menos até o ano de 2030. Além disso, Marúzia recebeu uma pensão recebe mais de R$11 mil. Pelas contas feitas pela família, da aposentadoria de mais ou menos R$27 mil, pra vocês verem o tamanho do rendimento do senhor, o Eduardo ficava com 9 mil. Quer dizer, ficava com um terço, os outros 18 mil ficavam para ela, para pagar as contas que ela fez. Que coisa, né, gente? É impressionante. Essa é uma data marcante para a história da aviação brasileira. Tem exatos 15 anos que os brasileiros... Desculpa, diretor, o que você disse? Vamos lá. Os brasileiros acompanharam perplexos a uma das maiores tragédias aéreas da história do país. 154 pessoas morreram após um Boeing da Gol se chocar com o jato Legacy durante um voo entre Manaus e o Rio de Janeiro. A aeronave ia fazer uma escala aqui em Brasília. E para relembrar esse episódio tão triste, mas muito marcante da nossa história, o nosso jornalismo preparou 2 matérias especiais. A primeira você assiste agora. Um dos piores acidentes aéreos da história do Brasil. – 29 de setembro de 2006, às 4h56 da tarde, o Boeing 1907 da Gol colidiu em um jato Legacy no ar e caiu na região de Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros ao norte de Cuiabá. As 154 pessoas que estavam a bordo, entre tripulantes e passageiros, morreram na queda.
Mas olha, fica tranquilo que é a minha última viagem, porque daqui para frente eu vou trabalhar só aí, é a minha última viagem. Não esqueça de trazer os meus netos, porque a coisa mais gostosa do mundo é os netos correrem e me pegar no pescoço e me dar um abraço. Foi isso. Aí, acabou. Essa foi a última vez que a Neuza falou com o marido, uma das vítimas do acidente aéreo. 15 anos, mas Ave Maria, como é até difícil até hoje. As lembranças vêm, é como se fosse hoje. O avião da Gol saiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro e faria uma escala em Brasília. Enquanto isso, o jato Legacy decolou de São José dos Campos, interior de São Paulo, rumo aos Estados Unidos, com 7 pessoas a bordo. As 2 aeronaves seguiram na mesma altitude de acordo com o plano de voo. Após as asas se chocarem, o Boeing da Gol caiu em espiral, se despedaçando no ar. O jato americano, pilotado por Joseph Lepore e Jean Paul Palladino, conseguiu pousar na Serra do Cachimbo, no Pará, em segurança. As 7 pessoas a bordo saíram ilesas. Minha nora ligou. Minha sogra, cadê meu sogro? Eu falei, tá voltando de Manaus. Ela disse, não, minha sogra, pelo amor de Deus, liga a televisão. Aí quando eu liguei a televisão, eu vi uma tarja lá, avião da Gol desaparecido. Menina, eu fiquei no desespero. Eu me caí, a gente vai pro chão, né? Aí eu fiquei no chão sentada e vendo aquela televisão quase que a noite toda. Após o pouso, os tripulantes do Legacy contaram que a aeronave havia atingido um objeto desconhecido. Até então, eles não sabiam da gravidade do acidente e nem que tinham colidido com uma aeronave comercial. Os destroços do Boeing 1907 só foram encontrados no dia seguinte. Os últimos relatos da caixa preta do avião da Gol mostram os pilotos buscando entender o que houve e, ao mesmo tempo, tentando retomar o controle da aeronave, infelizmente sem sucesso. Depois do choque, a gravação dura 52 segundos. Uma série de erros levou os aviões a colidirem no ar. Os pilotos do Legacy tinham feito apenas algumas horas de voo com um jato que era novo. Não conheciam direito a aeronave. Também não foram informados que a altitude deveria ser mudada em determinado ponto e tiveram vários problemas de comunicação com os controladores de voo. Mas o fato determinante para a colisão foi o transponder, dispositivo de comunicação, ter sido desligado acidentalmente durante a viagem. A função do transponder é permitir informação precisa da altura que está a aeronave e a localização da aeronave. E ela dá informação, o transponder também dá informação para outro equipamento a bordo da aeronave, que é o TCAS. O TCAS é um sistema que evita justamente isso, que a aeronave se aproxime de uma bolha em torno delas. Quando a coisa estiver em uma posição crítica, as próprias aeronaves providenciam a separação. Mas se um dos dois estiver em stand-by, isto não acontece. O áudio gravado pela caixa preta da aeronave americana mostra que piloto e copiloto discutem sobre o uso de um dos equipamentos do Legacy. É o FMS, aparelho que armazena todos os dados do voo, inclusive rota e altitude. Um deles pergunta sobre como proceder com o equipamento. O último diálogo entre Joseph Lepore e Jean Paul Palladino, antes da batida, é sobre a falta de comunicação com a torre. Depois da colisão, os dois ficam nervosos, sem entender o que aconteceu. What the hell is that? Alright, spotting up like this. Autopilot. Where the fuck did he come from? Did we hit somebody? Did you see that?
Did you see something? I thought I saw. I looked up. O trabalho de resgate das vítimas não foi fácil. O major brigadeiro Kersul trabalhou nas buscas. Foram 54 dias dentro da mata fechada, enfrentando calor e risco de contaminação. Perguntaram para mim como era o cenário lá. E a minha resposta foi: o cenário encontrado lá é muito pior do que qualquer um de nós é capaz de imaginar. E ali se desenvolveu todo um trabalho de localizar, preparar e tirar daquele local cada vítima. E isso foi feito 154 vezes. Amanhã a gente exibe a segunda parte dessa reportagem especial que marca os 15 anos da tragédia do avião da Gol, que se chocou com o Legacy em 2006 e levou à morte de 154 pessoas. Vocês ouviram o trecho em que os pilotos norte-americanos conversam um com o outro e custam a entender o que tinha acabado de acontecer. Você viu alguma coisa? Parece que a gente bateu em alguma coisa? Quantas coincidências trágicas tiveram que acontecer no mesmo exato milésimo de segundo para que a vida dessas pessoas se fosse? 15 anos depois, fica o aprendizado para a aviação do mundo inteiro para que tragédias assim não se repitam. Amanhã a gente volta com a segunda parte da reportagem especial. A Petrobras anunciou um aumento de quase 9% no preço do óleo diesel nas refinarias a partir de hoje, quarta-feira. Agora, teve muito dono de posto de combustível, como vocês já sabem, que eles fazem isso mesmo, que não esperaram nada e já começaram a cobrar mais. R$ 4,79 é o novo preço neste posto na zona leste de São Paulo. Em outros pontos da cidade ainda é possível encontrar o valor sem o reajuste, o que deve durar pouco. Há 85 dias, a Petrobras não aumentava o preço do diesel nas refinarias. Nesta semana, mostrou que isso ia mudar. Os preços estão sim defasados, em parte, alguns derivados, o que significa que a gente está, sim, avaliando o ajuste nos preços. O barril do petróleo Brent, que serve de referência no mundo inteiro, está no patamar mais alto em 3 anos. Hoje, fechou o dia cotado a $78. João Pedro, que trabalha com caminhão de guincho, anota tudo numa planilha e está assustado com o novo aumento. E a gente vê que o patrão fica preocupado e a gente também, né? Ele pode perder o emprego, né? E cai bastante o serviço, né? O óleo diesel é o principal combustível que impulsiona os caminhões de norte a sul do país. Mas só neste terminal, um dos principais da Grande São Paulo, são dezenas deles parados. Mas este reajuste impacta também na inflação. O aumento do preço dos combustíveis, especificamente o diesel, ele acaba sendo repassado e, quando não, ele acaba inviabilizando a vida de muitos caminhoneiros, principalmente aqueles caminhoneiros independentes, né, que dependem aí do frete, dependem de um transporte agregado para conseguir trabalhar no seu dia a dia. Seu Irineu trabalha com caminhão há 35 anos. Ele chegou do Paraná há uma semana, estacionou em São Paulo, mas não está conseguindo fazer dinheiro. Porque não consegui um frete que seja compatível, né? Com a quilometragem, com a despesa. Se você continuar, vai afundar mais, né? Começou nessa quarta-feira a entrega tão esperada do cartão gás para as famílias de baixa renda contempladas por esse programa. Os beneficiados devem retirar o cartão, que disponibilizará R$ 100 a cada 2 meses nas agências bancárias do BRB. Mas olha só, para evitar a aglomeração, a entrega vai ser gradativa por ordem alfabética até o dia 15 de outubro. Então você que está em casa e vai receber esses R$ 100 a cada 2 meses para te ajudar a comprar gás, antes de você se dirigir ao banco, você deve consultar as informações sobre data e horário no site. GDF Social está na tela para você, tá bom? gdfsocial.brb.com.br. Além disso, na hora da retirada do cartão Vale Gás, o beneficiado vai ter que apresentar um documento oficial com foto. O desbloqueio vai ser na própria agência bancária ou pelo telefone 3029-8440, R$ 100 a cada 2 meses,
Não é tanto dinheiro, mas vai ajudar bastante tantos milhares de famílias brasileiras que estão até substituindo cozinhar no fogão por lenha, porque não estão dando conta de comprar gás. Então é uma ajuda que chega em boa hora. O desbloqueio do cartão vai ser pelo telefone 30 29 84 40. Fim de ano tá chegando e com ele a esperança de um emprego. Eu tô aqui torcendo, viu? São 300 e poucos mil brasilienses que nesse momento procuram trabalho e não acham. Mas tá chegando fim de ano, vem festa, vem feriado, vem Natal, comércio aquece e vocês sabem, como sempre, tem procura por trabalhador temporário. Agora, praticamente já no pós-pandemia, a expectativa é de que as vendas sejam melhores e que os empregos venham com mais fartura. Kátia Gomes, que informações você tem? Boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, e esse período de contratação, né, de entrevista já começa agora. Isso porque o trabalho temporário não é apenas no mês de dezembro. Ele já começa lá no mês de novembro, vai todo mês de dezembro e algumas lojas estendem até o mês de janeiro. E existe sempre aquela expectativa de contratação para emprego fixo, né? Então é uma boa oportunidade para quem está precisando de emprego agora no final do ano. E segundo o Sindivarejista, 2.000 vagas temporárias devem ser criadas no final do ano. Isso porque com o aumento da vacinação da Covid-19, tem também crescido essa movimentação nos shoppings, né? Pessoas que estão voltando para as lojas físicas, né? Vendo os produtos de perto, não comprando apenas pela internet. Então isso tem aquecido o comércio novamente. O ano passado, ano de pandemia, foi um ano muito complicado. O shopping ficou um tempo fechado e quando abriu com restrição. Agora não, com as lojas abertas, normalmente as pessoas estão voltando a comprar. Então existe uma expectativa de aumento para o final do ano de 14%. É uma expectativa muito boa. Eu vou conversar agora com a Elisa Ferreira. Ela é superintendente deste shopping aqui onde nós estamos, em Taguatinga. Elisa, então esse ano, um ano de otimismo. A pandemia, claro, não acabou, mas com o aumento da vacinação, as pessoas já estão voltando àquela rotina normal, fazendo as compras. Porque o bom mesmo é você ver o produto ali na sua mão, na sua frente. É isso mesmo, as lojas físicas continuam fazendo sucesso, né? E vendendo bem. Nós aqui no shopping, no JK Shopping, nós estamos com uma expectativa realmente muito boa para esse segundo semestre, já desde julho, e com muito melhores resultados no último trimestre. Porque nós temos aí eventos muito fortes de consumo, né? Vem o Black Friday, o Dia das Crianças e o Natal, que é sempre a melhor data do ano, né? E nós também contamos com, além da expectativa de superarmos as vendas de 2019, nós contamos também com muitas novidades no shopping esse ano. Pra você ter uma ideia, nós já inauguramos 7 operações novas nesse ano e temos mais 13 operações que serão inauguradas até novembro. Então você vê que só dessas 13 novas operações nós teremos aí pelo menos 200 postos fixos de trabalho. Então nós acreditamos que nós teremos aí de 180 a 200 postos temporários. Para meses de novembro, dezembro e janeiro, né? Que maravilha. E a senhora até comentou em relação ao Dia das Crianças e também Black Friday, porque segundo o Sindivarejista, as vendas já começam a aumentar nesse período. Então, Dia das Crianças está chegando aí, já deve ter um aumento aí nas vendas. Black Friday também sempre vende bastante. Sim, a expectativa é começarmos já no Dia das Crianças ter esse reflexo em vendas. Mas o shopping, já vem crescendo desde junho. Então nós estamos comparando sempre com 2019, porque 2020 foi um ano bem atípico, um ano bem complicado, né, por conta das restrições que nós tivemos de funcionamento. Mas nós, já desde junho, nós estamos em crescimento em relação a 19. E a expectativa de crescimento para este ano é de 15% sobre 2020 e 10 a 12% em relação a 2021. Uma expectativa boa. Muito positiva. E os lojistas estão muito esperançosos. E assim, a gente vê que esse clima de expectativa, esse clima bom, né, está entre lojistas, empreendedores e também todos os colaboradores. E é uma oportunidade boa para quem está sendo contratado, como eu falei antes,
as pessoas elas podem conseguir um emprego fixo. Começa como temporário, mas elas podem ser contratadas, ainda mais que a senhora falou que aqui estão abrindo novas lojas, então é uma oportunidade. Eu acho que é uma grande oportunidade para esse grupo de trabalhadores que mexem exatamente com as vendas. Eu acho que é uma equipe que hoje tem que dar uma atenção muito especial para o cliente, né? Porque o cliente hoje ele está muito exigente, muito seletivo nas suas compras. Então nós precisamos realmente de pessoas que estejam dispostas a fazer esse atendimento especial. E com essa equipe temporária, com certeza os lojistas fazem as avaliações, né? São as avaliações da sua produtividade, da sua forma de trabalho, né? Conhecem realmente o colaborador que ali está. Então é a oportunidade do lojista, às vezes, renovar o seu grupo de trabalho, a sua equipe, e dar oportunidades para aqueles que realmente valorizam esse segmento que é o de vendas, né? E é bom para a economia, bom para o lojista, é bom para quem está ganhando emprego. Sem dúvida, eu acho que esse momento ele é muito especial para todos nós do varejo. Né? Nós penamos muito, todos foram muito sacrificados e a oportunidade é agora da gente recuperar pelo menos parte. Né? Então é um momento bom, as pessoas estão saindo de casa com muito desejo de encontrar pessoas, estar próximo de pessoas, né? Então, por isso que eu acho que o atendimento esse ano de lojas vai ter que ser diferenciado. A gente vai ter que dar uma atenção especial para esse cliente que está carente, né? Carente, ficou muito tempo enclausurado, então agora é a hora dele realmente sair, encontrar pessoas e fazer o consumo da forma que ele gosta, né? Tá certo, então muito obrigada, Elisa, pelas suas informações. Então é isso, malta, só aproveitar agora para fazer as compras do final do ano. Volto com você. Ô, Catinha, manda um abraço e agradeça. A Elisa Ferreira, superintendente do shopping, falou tão bem, trouxe tanta esperança para você que está em casa, né, de que você pode conseguir um emprego, se dedique. Todo mundo começa como temporário, a gente aproveita para fazer as férias de um profissional que está ausente, com uma licença maternidade, e aí mostra serviço, acaba mostrando para o chefe que você pode ficar, pode integrar o quadro. Então, muito obrigado, viu, Kátia? Agradeço a ela pelas informações, muito, muito legal. Se Deus quiser, você que está procurando um emprego, vai conseguir, vai chegar a sua hora, seu presente de Natal vai ser esse, trabalho e salário, que eu tenho certeza que é o que você quer. Agora, imagina só, essa história é assim, você, mulher, ter um filho com o óvulo da sua cunhada que foi gerado na barriga da prima do seu marido. Eu li isso aqui umas 15 vezes, eu não entendi. Parece pergunta de charada, né, de concurso, mas na verdade é que o Conselho Federal de Medicina abriu a possibilidade que vai ajudar muitos casais que tinham dificuldades para ter filhos. Um casal homoafetivo foi o primeiro aqui do Distrito Federal a se beneficiar da regra que permite conhecer o doador e agora eles vão ter gêmeos. As roupinhas já começaram a chegar na casa onde os gêmeos vão morar depois do nascimento. Conjuntinhos, bores, sapatinhos. A decoração do quarto a gente ainda não começou, mas já começamos a ganhar bastante presente, bastante roupinhas. Gustavo e Robert estão juntos há 10 anos. Desde então, sempre sonharam em ser pais. Para isso, tentaram vários métodos, como adoção e até mesmo barriga de aluguel fora do Brasil. Processos que não deram certo para eles. Até que no dia 15 de junho, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina permitiu que casais que querem ser pais e não conseguem pudessem utilizar a doação de material biológico de parentes de até 4º grau. A resolução é bem clara, você pode usar desde que você evite a consanguinidade. Então, por exemplo, um irmão não pode doar um sêmen para uma irmã, e aí você geraria crianças consanguíneas. E a gente sabe que a consanguinidade pode trazer problemas genéticos e sociais. A gente realmente resolveu comprar de um banco internacional de óvulos na Ucrânia. E na véspera da gente assinar o contrato desse banco internacional da compra, muda a resolução no Brasil. A Camila, irmã do Gustavo, foi a doadora do óvulo. Quando ele me pediu para doar os óvulos, assim, não foi nenhuma questão, não foi um tabu, não foi um problema. De imediato eu já falei, não, tranquilo, eu dou, onde é que a gente vai? O Robert, marido do Gustavo e cunhado da Camila, foi o doador do espermatozoide. Doei o material biológico, a gente usou o óvulo da irmã do Gustavo, para dessa forma a gente conseguir
fazer uma misturinha de nós dois. E para completar, uma quarta pessoa faz parte dessa história, a Lorena, que é prima do Gustavo e a barriga solidária que está gestando os 2 bebês. É um convite do Estado, né? Não é uma coisa que você recebe todos os dias. Então, quando foi feito esse convite, eu falei, caraca, né? Eles estão confiando a mim essa responsabilidade de gerar os filhos. Então, eu fiquei super feliz. A nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que permite escolher quem vai ser o doador do material genético em caso de fertilização, tanto para casais héteros quanto para homossexuais, também trouxe uma nova regra. A barriga solidária precisa já ter tido um filho biológico. A gente sabe que uma vez que ela vai passar pelo processo gestacional, tem risco de hemorragia no parto, perda do útero. Então, assim, eu imagino que assim, a legislação quis contemplar isso, de realmente assegurar o direito reprodutivo do útero de substituição também. Agora, os papais, os primeiros do Distrito Federal a realizar fertilização in vitro com óvulo doado por uma parente no Brasil, contam os dias para a chegada dos gêmeos, prevista para o fim de março de 2022. Uma montanha russa de sentimentos, né? Acho que como toda gravidez, é tentar se preparar, organizar a vida para a chegada desses bebês. A gente acompanha a Lorena em todos os exames, em todas as consultas. Qualquer desejo que ela aparece, a gente vai lá correr e dar para ela, proporcionar isso para ela. A gente quer tornar a gravidez um momento leve para todo mundo. Para o Gustavo e para o Robert, que estão casados há 10 anos, que as crianças venham com muita saúde e vocês possam realizar esse sonho. Eu acredito que uma das formas mais eficazes que existem da gente transformar o mundo, de fazer um mundo melhor, é deixando filhos melhores para o mundo, para que eles também assumam a responsabilidade, depois de bem educados e bem orientados, de fazer desse planeta um lugar mais justo, mais solidário, melhor para todo mundo morar. Então, que os filhos de vocês venham com muita saúde e vocês tenham muita saúde para criá-los também. Pessoal, 7h20 da noite hoje, Viviane Costa está no SBT Brasília, segunda edição, e excepcionalmente estará aqui amanhã também com vocês na hora do almoço, que eu vou ter que dar um pulinho lá na minha cidade, coisa rápida, mas na sexta eu já estou aqui de volta, tá? Então, obrigado pela companhia e pela audiência e até sexta-feira. Tchau!